Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Que bom que estamos aqui para mais um ITK Comenta. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, o ITK Comenta é um quadro que nós fazemos semanalmente, às terças-feiras, onde nós respondemos algumas perguntas, batemos um papo, certo? Então, aqui estamos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Boa noite, bem-vindos. Bem-vindas, bem-vindos. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Cá estamos, cá estamos. Cá estamos. Só Para pegando mais aqui. uma sala de estar. Para mais uma sala de estar. Já estou pegando as perguntas aqui. Vamos lá. Quando a gente quer muito algo, isso é um sonho, um desejo ou só uma expectativa? Pode ser os três, né? Eu vou te dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender isso. Todo sonho, ele nasce, obviamente, de um desejo, né? Então, do meu ponto de vista, a partir do momento que eu quero algo, isso é um desejo, né? E aí eu passo a desejar aquilo. Então, no meu caso, por exemplo, eu amo louça. E aí tem várias louças que eu quero. Tem algumas louças que eu só quero. Mas elas não passam a ser um sonho, não é algo que eu falo, nossa, eu sonho em ter essa louça. É simplesmente eu quero. Mas não tem algo muito maior. O sonho, eu classifico ele como sendo algo que você vai se planejar para concretizar. Então, é algo que naquele momento você não consegue alcançar de imediato, não importa o porquê. E aí você coloca essa situação que você quer numa categoria de um sonho. Então, nesse exemplo que eu estou dando, uma louça que de repente é muito cara, não posso ter naquele momento, eu sonho em ter essa louça. Então, eu quero, mas no momento é um sonho. A expectativa, eu coloco ela à parte desse quero, desejo e sonho, né? Porque a expectativa, na verdade, é aquela sensação, é a percepção, é a expectativa que você tem em relação àquilo. Então, no caso do sonho, eu quero muito essa louça. É um sonho. Minha expectativa é que daqui X tempo eu concretize isso. Minha expectativa é que eu possa comprar em tantos anos. Entende? Eu classifico dessas três formas, dessas três maneiras. Não tem como te falar se é um ou é outro, porque depende muito da forma como você está olhando para a situação. Pode ser um desejo, pode ser uma expectativa ou pode ser um sonho. Entende? A partir do momento que você quer, é você quem vai classificar isso dentro da sua vida, dentro do seu estilo de vida mesmo. Muito bom. Para mim, desejo e sonho estão muito parecidos nesse movimento das coisas que a gente quer, os movimentos que a gente almeja, e eu acredito que os sonhos e os desejos mobilizam em nós expectativas, né? A expectativa de que isso aconteça, de que isso se concretize, né? Agora, talvez o mais importante no meu ponto de vista, que é o próximo passo, é o que é que eu faço com isso, né? Então, como é que eu vou em busca daqueles que são os meus sonhos ou os meus desejos ou as coisas pelas quais eu nutro algum tipo de expectativa? Talvez esse seja o mais importante, né? Porque tanto os nossos sonhos quanto os nossos desejos são os movimentos que nos norteiam ao longo da vida. No Leader Training a gente fala muito sobre isso. Quem já fez Leader Training conosco sabe que como a gente faz um trabalho de metas no Leader Training,
as metas nascem dos sonhos e dos desejos. Eu transformo um sonho em desejo em uma meta através de um planejamento por escrito. Então, sonhos e desejos são ferramentas que nos impulsionam ao decorrer das nossas vidas, funcionando quase que como uma bússola, onde eu quero ir. Então, são elementos muito importantes nas nossas vidas. Então, talvez eu daria uma dica nesse ponto de atenção, né? Ou estão te norteando para que lugar e o que é que você está fazendo para... Muito bom. Eu concordo com o que os meninos falaram e a única coisa que eu reforço é essa questão, o que você está fazendo, independente do nome que você dá, se é um sonho, se é um objetivo, se é uma expectativa, o que você está fazendo para atingir atingir essa expectativa, atingir esse objetivo, atingir esse sonho. Sair do seu lugar de acomodação, sair do seu lugar de criança, de que tudo se resolve num passe de mágicas e fazer o que você tem que fazer. É possível. É possível realizar um sonho? É possível. É possível conquistar um objetivo? É possível. É possível atender uma expectativa? É possível. É fácil? Às vezes. Vem do céu? Não. Vem da sua ação. Então, qual é a sua ação, independente do nome que você está dando para isso? Muito bom. Como manter a calma diante de uma situação inesperada? Eu fico muito nervosa. Esse é de fato um desafio. E no Leader Training, novamente, a gente propõe para as pessoas justamente trabalharem com os 4 sentimentos básicos de forma vivencial, porque dentro do que nós acreditamos aqui no ITK, é muito isso. A teoria, às vezes, é até fácil de se assimilar. A questão é colocar a inteligência emocional na prática, né? Porque a gente não tem como evitar os 4 sentimentos básicos. Por isso que eles são chamados de básicos, inclusive. Medo, tristeza, raiva e alegria, né? Aqui, quando você fala calma, provavelmente isso te dispara ou uma ansiedade ou uma raiva, né? E o que, obviamente, também não controla a situação. Como você mesmo colocou, é inesperado. Então, eu não tenho como prever que aquilo vai acontecer. Agora, eu tenho como, sim, controlar o meu comportamento a partir do momento que eu sinto determinado sentimento. A raiva, por exemplo. Então, eu posso, numa situação inesperada, que eu fico nervosa, que então me sinto com raiva ou com medo, e o que eu faço? Paraliso, explodo, grito, saio correndo. Isso eu tenho como controlar. Agora, eu não tenho como controlar o sentimento que vem, entende? Ou seja, talvez nervosa você vá continuar ficando quando uma situação inesperada acontecer. Agora, como você lida a partir do momento que você se sente nervosa, isso é o que você pode olhar, entende? Eu te indico a fazer o Leader Training. É uma forma de você poder experienciar realmente na prática como lidar com o nervosismo, né? Exato. Talvez a dica mais simples que eu possa te dar é respirar nesses movimentos. Quando isso acontece, né? Para a gente voltar para o eixo, voltar para o centro, respirar ajuda muito. Eu respiro e percebo o que é que eu estou sentindo. Quando eu faço isso, eu quebro aquele ciclo, que é muitas vezes o que vai me levar para o movimento automático da explosão ou da resposta. Então, respiro. Ou recebi uma mensagem, muitas vezes aquilo mobilizou algo em mim, não respondo agora. Eu vou ali tomar uma água, vou ao banheiro, depois eu mexo com aquilo. Então, eu quebro aquela cadeia da emoção que está muito forte. A respiração ajuda demais nesse formato. Então, talvez uma dica simples. Dicas que são mais complexas, que demandam mais de nós, faça terapia. Perceba de onde vem essa raiva, quais são os gatilhos que disparam em você essa raiva, por que é que vem tão grande, quais são as situações que estão linkadas, quais são as dinâmicas internas, quais são os esquemas internos que te levam para esses lugares. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entende o que acontece aqui, a emoção vai continuar aparecendo, como o Rafa já disse. A gente continua ficando nervoso quando algumas coisas acontecem. Mas eu respiro e falo, eu sei porque eu fiquei nervoso aqui. Eu sei de onde isso vem. E eu sei qual é o comportamento que eu quero ter daqui para frente. Então, é sempre uma caminhada, né, do autoconhecimento para nos dar mais recursos para manejar a emoção quando ela aparece. Não eliminá-la, né, mas administrá-la de uma forma melhor quando aparece.
De uma forma mais simplista, mas só repetindo o que os meninos falaram, reconheça-se. Como você funciona? Responda a pergunta: como eu funciono? O que dispara gatilhos em mim? Que gatilhos são esses? Quais são as minhas respostas em relação ao gatilho X, em relação ao gatilho Y? E para isso, o que a gente precisa saber? A gente precisa do nosso próprio manual de instrução. Como eu funciono? Como eu funciono quando falta energia? Como eu funciono quando a luz volta repentina? Como eu funciono quando algo me desagrada? Como eu funciono quando algo me entristece? Como eu funciono? Você pode fazer isso respirando, observando seus sentimentos, suas emoções. Você pode fazer isso através de um curso como o Leader Training. Com o Leader Training, com certeza, essa pergunta é respondida durante os 3 dias. Você pode fazer isso de várias formas. O importante é como você funciona, reconheça-se. Okay? Temos aqui agora uma especial para a Carlota, que está se preparando para o workshop de constelação. Na constelação familiar, como é trabalhado o fato de ser adotada e conhecer os pais, pai e mãe biológicos? Vamos lá, dentro do que a gente pode, aqui dentro desse pequeno espaço que nós temos. Os pais, a criança tem um pai e uma mãe. Não existem 2. Existem um pai e uma mãe. Porque eu vou falar exatamente como eu falo todas as vezes. Você não nasceu da criptonita. Você não nasceu de um tubo de ensaio. Você nasceu da fusão de um espermatozoide com um óvulo. Isso fundiu e nasce, então, você, uma criança. Então, este é o seu pai biológico e essa é a sua mãe biológica. Tanto que, se os seus pais biológicos são loirinhos, de olhos azuis, a pele bem branquinha, dificilmente você vai ser moreninho, do olho preto e do cabelo bem pretinho. Né? Você herda a sua genética de onde você veio. Não adianta eu colocar uma maçã, isso não existe. Né? Se eu amarrar a maçã na mangueira, o barbante apodrecer, ela cair no pé da mangueira, ficou ali 10 meses, 11 meses até o barbante apodrecer, caiu no pé da mangueira, não se iludam, vai nascer uma macieira, não vai nascer uma mangueira. Então, esse é o seu pai e a sua mãe. Quando não é possível para estas pessoas cuidarem de você, outras pessoas vão te assumir, vão cuidar de você, que então são os seus pais adotivos. A gente nem fala muito pais adotivos, a gente fala os cuidadores, né? Quem assumiu você. A criança tem um amor profundo por ambos os pais, por ambas as mães. A criança vai amar profundamente aquele que a acolheu, que a cuidou, e vai continuar amando, mesmo que num nível muito profundo da alma, aquele que a gerou. O grande negócio aí? É a gente permitir que a criança ame profundamente as 4 pessoas envolvidas. A mãe adotiva e a mãe biológica, o pai adotivo e o pai biológico. Só assim a criança pode se fazer inteira. Porque ela veio ao mundo através de um pai e de uma mãe biológica. Mas ela se fez no mundo, ela se formou no mundo, ela foi cuidada, educada, acolhida por um outro pai e por um outro homem e por uma outra mulher. Então, o amor dela é profundo pelas 4 pessoas. O que acontece é que muitas vezes a gente tem uma exigência de que eu não quero que meu filho conheça os pais biológicos, porque vai que isso contamine o menino, vai que ele queira ficar com... Não, permita que o seu filho ame profundamente, dê um espaço, um lugar na vida do seu filho e na sua própria vida, para que esse homem e essa mulher que não puderam criá-lo tenha respeito e um lugar de honra, e de cuidado, e de atenção e de amor na vida do seu filho. Porque assim você faz isso não por você, você faz isso pela criança, pelo seu filho, porque assim ele consegue ficar inteiro. Se ele tiver que se dividir, muitas vezes isso acontece, a gente vê filhos que amam profundamente, têm vontade de irem até os pais biológicos, mas não vão por medo. Medo de quê? Mas e se eu ofender, e se eu ferir a minha mãe que me criou, a minha mãe que me cuidou? O medo da criança é muito grande, porque ele tem uma gratidão muito forte por essa mulher, né, que o acolheu e que o criou. Então, ele não quer magoá-la.
mas ele também quer conhecer de onde ele veio, as origens dele. Então, se você quer fazer algo de fato importante e bom para a criança, para o seu filho, permita que ele ame os pais biológicos e que ele ame também você e os pais que cuidam. Existe lugar na vida dele para todos vocês. Tá bom? Respondido. Respondido. Muito bom. Se tem um novo dia todos os dias, por que o passado continua querer estar no aqui e agora? O que fazer? O passado não quer estar no aqui e agora. É você quem traz o passado pro aqui e pro agora, né? Quando você pergunta o que fazer, é deixar o passado no passado. Agora, o que acontece? Ter uma nova oportunidade, ter um novo dia todos os dias, não significa que você vai viver o momento presente, né? E óbvio que não é o passado que vem para o presente, mas sim eu que de alguma forma me sinto preso a alguma situação, alguma pessoa, algum sentimento que aconteceu lá atrás e fico contaminando o momento presente com esse passado, né? A gente tem uma dinâmica no Leader Training que eu acho muito esclarecedora para isso. É uma dinâmica onde as pessoas saem do salão e elas, depois de 5, 10, 15 minutos, entram novamente no salão. Só que nesses minutos que elas ficam ali fora, elas não sabem o que está acontecendo no salão. E aí elas entram no salão e geralmente quando a gente pergunta para elas o que elas estão sentindo, elas trazem percepções ou sentimentos que elas estavam sentindo do momento ali de fora. Desse tempo que elas ficaram fora do salão. E aí elas deixam de perceber a dinâmica que está acontecendo naquele momento presente em que elas entraram no salão. O intuito é justamente mostrar isso para elas. Quantas vezes, muitas vezes na vida, como essa pergunta que você trouxe, a gente fica preso a algo do nosso passado e literalmente contamina o momento presente com essa situação. Entende? Então, a dica que eu te dou, respondendo a sua pergunta, primeiro, reconheça que isso é culpa sua. Pegue essa responsabilidade para você. Porque um novo dia não vai trazer ou não trazer o passado. Um novo dia é apenas um novo dia, onde você tem a oportunidade de viver este novo dia. E é você quem traz o passado para esse novo dia. E para isso, então, viva o momento presente. Meditando é uma das formas que podem te ajudar a estar mais conectado ao momento presente, sem ficar remoendo ou revivendo uma situação do passado. Exato. Com a consciência de que o passado não é vilão. O passado não é sabotador. O passado é o nosso passado, é a nossa história, é o que nós vivemos, são as coisas que fazem parte da nossa caminhada até chegarmos aqui. A grande questão é o que você faz com o passado. Como é que você lida com o seu passado. Quando a gente pode olhar para o nosso passado e dizer, olha que coisa, quanta coisa eu aprendi. Isso foi fácil, isso foi difícil, isso foi legal, isso foi chato, isso foi bom, isso foi ruim, não importa. Quando eu olho para o passado e digo, isso faz parte da minha história e com essa força eu sigo, com esse aprendizado eu sigo. Pronto. A gente pode fazer um bom uso do passado e ter um relacionamento saudável com ele. O problema é quando, de alguma forma, nós ficamos atados ao passado. Isso significa que há algum evento que não foi integrado no nosso aparelho psíquico. Há algum evento que não foi processado da maneira correta ou da maneira que alivie essa carga, né? Então, quando eu posso olhar para o meu passado e dizer, ok, isso, esse é o meu passado, tá tudo certo, a gente segue em frente, ótimo. Agora, quando isso constantemente faz sombra aqui na minha vida, talvez seja um ponto de atenção para dizer qual é a situação do passado que eu ainda preciso olhar. O que é que eu ainda preciso processar que não está claro para mim ou integrado num bom lugar. Muito bom. E é interessante que às vezes a gente vê coisas, ou ouve coisas como assim, agora eu virei a página e eu tenho ódio daquela pessoa, para mim aquela pessoa pode morrer, pode acontecer isso, eu quero distância, eu quero... E às vezes a gente esquece que um dia eu já falei sim para aquela pessoa. É muito comum a gente ver isso em separações litigiosas, separações que vêm com muita briga. Na hora da separação, a pessoa vira um inimigo
Mas espera aí, quem é esse inimigo? Volta no começo, onde vocês começaram. Quem era essa pessoa para você? O que, que mudou ali? O que, que aconteceu? O que, que foi desconstruído que hoje é um inimigo? Então, eu costumo falar assim, você pode olhar para o passado, reconhecer o que foi vivido, experimentado, o que foi possível. E o que foi possível te trouxe aonde você está hoje. O que foi possível moldou e formou quem você é hoje. Então, como que eu vou falar assim, o passado está no passado? O passado pertence a um tempo onde você não está mais, mas ele é respeitado, ele é cuidado, e você segue agora com essa bagagenzinha nas suas costas, porque você adquiriu coisas, entende? Você viveu coisas, você passou por experiências, você adquiriu coisas que te tornam quem você é hoje. O que você não pode fazer é minha vida é aqui, olhando para frente, meu futuro olhando para frente, mas eu ando de ré. Por quê? Porque eu estou presa naquilo que me aconteceu lá em 1800 e pouco, e que me marcou e que me fez muito triste, muito angustiada. Então, eu fico olhando para aquilo, vigiando aquilo. Aí é o que o Bruno falou. Então, você precisa olhar o que está te prendendo lá. Mas o ideal é que a gente, ok, aquilo me aconteceu, aquilo foi duro, aquilo foi difícil, mas agora eu sigo olhando para frente, porque a vida continua acontecendo aqui na frente. Para que eu vou olhar para trás? Eu pego aquilo como um recurso. Aprendi, vivenciei. Hoje eu me tornei uma mulher assim ou assado por causa daquilo, e agora eu sigo a minha vida. Não preciso ficar olhando para trás, olha para frente. Só isso. Muito bom. Processo de autoconhecimento tem início, meio e não tem fim. Independente da idade? Sim. Para mim, pelo menos, uma das cenas mais emocionantes é quando tem pessoas no LT com mais de 60 anos, a gente tem pessoas que já fizeram LT com 72 anos, enfim. É muito bonito, sabe? Você vê a pessoa já com mais idade e se dispondo a passar por um processo de autoconhecimento, seja terapia, por exemplo, entende? Por que que não tem limite de idade, né, dentro dessa questão do autoconhecimento? Porque não importa se você tem 2 aninhos de idade ou se você tem 80 anos de idade, você sempre vai estar, de alguma forma, descobrindo algo novo, se você se permitir, claro, né? Descobrindo algo novo, se percebendo de uma forma diferente, numa nova idade, num novo contexto. Então, é por isso que a gente fala que o processo do autoconhecimento tem começo, meio, mas não tem fim. Porque você pode estar lá no seu último ano de vida, você vai estar vivenciando essa nova fase, que é o final da vida, uma outra percepção, como que tá com aquilo. Isso é o autoconhecimento, né? Então é muito bonito. E eu, sinceramente, fico muito, muito emocionado quando eu vejo pessoas com mais idade se dispondo a entrar nesse caminho, né? No meu ponto de vista, uma humildade muito grande da pessoa perceber que, lógico, tem uma bagagem extensa, mas ainda tem muito que aprender. Então, eu acho lindo. Exatamente. Enquanto estamos aqui, estamos trabalhando no nosso processo do autoconhecimento. Não tem folga e nem limite de idade nesse contexto, né? A vida é um constante processo de autoconhecimento. O autoconhecimento é compulsório, não é uma escolha que a gente faz. É claro que algumas pessoas elas escolhem fazer um movimento que é mais estruturado de autoconhecimento. Por exemplo, a terapia, cursos, leituras. Mas todos nós que estamos vivos estamos num processo de autoconhecimento. Percebendo, reconhecendo como é que a gente lida com aquelas emoções, quais são as coisas que a gente passa. Então, todos nós estamos aqui expostos à vida, cada um da sua forma, cada um na sua jornada, na sua caminhada. Então, por isso que não há limite de idade. O autoconhecimento e o movimento em relação à vida nos alcança a todos, sem exceção. Essa talvez seja uma das poucas generalizações que nós podemos fazer, né? Todos nós estamos no processo de autoconhecimento. Se reconhecemos isso ou não, se olhamos isso com bons olhos ou não, é outra história. Mas todos estamos no processo. A partir e enquanto estamos respirando, nosso coração batendo,
a gente está presente na vida, neste mundo, fisicamente, nós temos sensações, emoções, sentimentos, os sentimentos básicos, os que derivam desses básicos. Então, enquanto o nosso coração bate e nós temos consciência e respiração e sentimentos, a gente está vivendo, a gente está aprendendo, a gente está se reconhecendo, a gente está se deparando com novas emoções, a gente está se deparando com coisas novas. Imagina uma pessoa de 90 anos, por exemplo, e que se depara com esse avanço tecnológico que hoje tem. Pega a potência de um celular, de um aparelhinho desse tamanho que é um celular agora, e apresenta para uma pessoa de 90 anos, né? Imagina, eu fico imaginando, porque eu que não tenho nem a minha idade, tenho 56. Na minha época, que não existia como eu falar com quem estava fora, enxergar. Hoje eu fico pensando, meu Deus, quanto avanço, quanta coisa diferente. Você imagina uma pessoa que veio da época em que não existia nem telefone, que não existia, que nem sei o que existia nessa época, 90 anos atrás, né? Então, tem emoções aí, tem sentimentos aí. Então, sim, o autoconhecimento é válido ainda desde quando a gente nasce e começa a aprender a estar nesse mundo, até quando a gente acha que a gente já viu tudo, mas tem sempre uma coisinha diferente. Muito bom. Muito bom. E já vou deixar o convite para vocês aqui hoje também, não nesse domingo, no próximo, dia 17 de dezembro, a gente tem o último encerramento do ano do Leader Training. É um encerramento diferente, é um encerramento especial que a gente faz, que junto com o encerramento do LT, a gente faz também um encerramento do ano, para fechar esse ciclo. Então, é um encerramento que podem ir tanto as pessoas que já fizeram Leader Training, como quem não fez, ele é aberto ao público, não tem que pagar nada. E vai ser uma alegria para os que puderem estar lá com a gente, para a gente fechar esse ano. Tá bom? Até semana que vem. Beijo. Tchau. Tchau.